alquimia é uma prática assim, de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo inclusive ciência, arte e magia. Um dos seus principais objetivos foi obter o elixir da vida. O fim de garantir a imortalidade, a cura das doenças do corpo. Outra importante busca foi a criação da Pedra Filosofal, com o poder de transformar metais comuns em ouros. Vocês podem ver que em filmes de ficção eles usam muito esse tipo de contexto para dar vida a animações e criar mistérios. Até então, porque ninguém conhece alguém que transformou o chumbo em ouro, né? Mas praticada por diversos povos antigos, como os árabes, gregos, egípcios, persas, babilônios, mesopotâmios, chineses, a alquimia está associada a conhecimento de medicina, metalúrgica, astrologia, física e química. Muitas das civilizações que a praticavam criaram códigos, inclusive muitos símbolos secretos alquímicos. Inclusive, os alquimistas contribuíram para o desenvolvimento de diversas técnicas, embora não se explicasse como os fenômenos ocorriam. Até hoje ela possui um papel importante, sendo considerada fundamental para o desenvolvimento da ciência, sobretudo o da química que nós estudamos hoje em dia. Durante algumas jornadas pessoal, eu adquiri informações com verdadeiros magos sobre outras coisas que a alquimia é capaz de fazer. A alquimia não é apenas a ideia de transformar metais não preciosos em ouro, ou chumbo em ouro, como dizem. A alquimia também é uma troca equivalente. Inclusive, um desenho muito conhecido como Fullmetal Alchemist, ele usava muito essa ideia. Mas, falando sobre o mundo real, essa alquimia era capaz de pegar uma pessoa com saúde ruim e trocar por uma pessoa que tinha uma saúde boa. É como se você pegasse uma pessoa que estava à beira da morte e trocasse por um atleta. Então você transferia esse procedimento. Como que isso ocorria? Na verdade, tem uma regra na alquimia que diz que nada surge do nada. Ou seja, tudo que entra e sai tem que ir para algum lugar. Se você transforma o chumbo em ouro, o chumbo tem que ir em algum lugar para o ouro vir. E por isso que chama de troca equivalente. Ou seja, você troca uma saúde ruim por uma saúde boa. Você troca uma vida por outra e assim vai por diante. Então é um caso bem complicado. Imagine só poder trocar o coração de uma pessoa que está à beira da morte por um coração saudável. Bom, se fosse uma pessoa que você ama, você provavelmente não hesitaria em fazer. Mas já parou para pensar aquela pessoa que vai ser prejudicada por isso? E será que existe algum karma, já que é uma troca equivalente ou uma troca igual? Ou seja, supostamente a alquimia era bem mais profunda do que podemos imaginar ou simplesmente ler na internet. A alquimia ocidental permaneceu sempre obcecada em criar um metal nobre a partir de metais comuns. A pedra filosofal, para alguns, era um objeto. Inclusive, em alguns casos mais ocultos, essa alquimia, essa pedra filosofal, para poder fazer ela tinha que ter guerra, tinha que ter um grande derramamento de sangue. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas a pedra filosofal para outros era apenas uma medicina universal, um tipo de conhecimento. Inclusive, foi o principal objetivo dos alquimistas, principalmente durante a Idade Média. Eles previam a partir de experimentos com os 4 elementos da natureza, terra, ar, água e fogo, diversos metais e descoberta de uma substância química capaz de transformar qualquer elemento em ouro. Para os alquimistas, todos os metais evoluem na verdade, até atingir o estado de perfeição, o ouro. De tal modo, consideramos a pedra filosofal um conceito assim também meio que metafórico. Ela estaria associada à busca espiritual e também à lapidação da alma humana. Então, nesse caso, aqueles que pensam assim não vê a pedra filosofal como um objeto. Se você pegar a alquimia chinesa, ela concentrou seus esforços na cura e na salvação, desenvolvendo esses dois aspectos assim, na busca pela imortalidade, baseando em princípios doutrinários como o taoísmo, a ideia de criar o elixir da imortalidade para alcançar a vida eterna e curar todos os males. Inclusive, muitas histórias de vampiros, de alquimistas sempre vão relatar esse tipo de coisa. No Ocidente, o desenvolvimento de um elixir também começou a ser buscado, aparentemente assim, de uma forma mais independente, como o mesmo objetivo também. Então, de certa forma, alguns casos eram conhecimento, outros casos era material. Existe o nome de vários alquimistas, eu posso inclusive deixar o nome de alguns para você poder ver depois, mas é uma coisa assim que vocês podem achar até mesmo no próprio Google.
O interessante é que alguns pesquisadores acreditam que a alquimia não visava não somente transformar substância química em outras, ou seja, o seu objetivo também era de um caráter pró-ciência. Nesse sentido, a alquimia foi importante para a transformação de valores e crescimento espiritual em harmonia com a natureza. Por exemplo, na China mesmo, os alquimistas eles levaram ao domínio de muitas técnicas de metalúrgica e a descoberta da pólvora, inclusive, né? Ou seja, olha o poder de transformação. Hoje, o que uma pólvora pode fazer, né? O que a pólvora pode se transformar? A pólvora ela pode tirar uma vida. O progresso no Oriente e no Ocidente sempre foi notório, né? Tanto no conhecimento quanto na utilização de substâncias minerais e vegetais. Então, nós podemos perceber que os alquimistas estavam concentrados em desvendar os mistérios associados à alma humana e à sua existência no mundo. Com isso, a alquimia sempre demonstrou seu importante passo para o desenvolvimento intelectual e uma etapa para a evolução humana. E nesse caso, a necessidade de entender a relação entre o ser humano, a natureza, os fenômenos, a alquimia fez com que essa prática alquímica, né, esse desenvolvimento do conhecimento, essas técnicas seriam posteriormente utilizadas na química moderna. Para alguns, por exemplo, na língua árabe, o termo alquimia significa química, né? Provavelmente, se você já fez a faculdade de química, você sabe o que eu estou falando. Os alquimistas, com o intuito de encontrar a pedra filosofal e o elixir da vida, tiveram um papel fundamental na criação de inúmeros aparelhos de laboratório que foram gradualmente aperfeiçoados. Nessa busca foram desenvolvidos processos de produção de metal, sabão, inúmeras substâncias químicas como ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxico e potássio também, inclusive. Os alquimistas deixaram suas marcas com os experimentos realizados e as muitas descobertas abriram o caminho para a química que nós temos hoje, para a tabela periódica, tudo que nós podemos estudar na escola. Então, as ideias sustentam que, em geral, a alquimia ela foi abandonada por volta do século XVIII, época que se considera, né, o início da química moderna. E também, digamos assim, que para um pouco sobre os misticismos. Normalmente, quando falamos em misticismo, as pessoas elas pensam muito em ser algo mentiroso ou falho, sempre levando para o lado místico. Como nós falamos em misticismo, a questão sim de que provavelmente nós temos uma outra explicação para esse tipo de acontecimento. Bom, e sobre as coisas que eu disse lá atrás, o que você acha? Sobre o que seria verdadeira alquimia? Seria a magia mesmo? Seria uma troca equivalente? Seria o poder de transformar um chumbo em ouro? Ou, quem sabe, uma forma de transformar a si mesmo e lapidar sua alma? O que você acha disso?